E finalmente saiu a atualização do iOS 26 para o iPhone. 1, 2, 3, let's go! Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas novidades do iOS 26 no iPhone 14. Mas já vou começar falando por que iOS 26. A gente estava no 18 e ele pulou, foi para o 26? Bom, esse ano a Apple anunciou que a partir de agora os softwares virão com o nome do ano que serão trabalhados, ou seja, deve ser trabalhado no ano de 2026, por isso a atualização tem o nome de iOS 26. Essa atualização chegou ontem, dia 15 de setembro, e no iPhone 14 ela veio com 14 ou 15 GB. Então você precisa ter aí pelo menos uns 20 GB livres no armazenamento do seu telefone para você baixar essa atualização. Essa versão que eu estou trazendo no vídeo é a 23A341. Infelizmente, nem todos os recursos dessa atualização chegaram para o iPhone 14, mas a parte de personalização tá ok. Eu estou apaixonadíssima por esse Liquid Glass, então bora lá ver as novidades, porque o iPhone vai ficar maravilhoso, super personalizado e super lindão. Eu vou começar pelo app Fotos. Aqui de cara já dá para ver que tem duas opções, a Fototeca e Coleções. Se você selecionar a função Fototeca, você vai ter as fotos como era antes, né? Uma por uma, você pode aumentar ou diminuir o tamanho da visualização delas. Só para chamar a atenção desse novo design, Liquid Glass. Olha como ficou bonito, gente. Parece uma gotinha assim, é muito lindo. Tô apaixonadíssima por esse novo estilo. E aí você tem a parte de coleções. Aqui em coleções, vai mostrar para vocês a lista de memórias fixadas, álbuns, pessoas, várias opções aqui, que você pode reordenar. E você também pode vir aqui ó, nos três pontinhos e escolher mostrar tudo, contrair tudo, que é esse caso, ou reordenar. Se você pedir para mostrar tudo, ele vai mostrar essas coleções com os álbuns embaixo. E aí você já vai vendo as imagens. Eu não vou abrir aqui para vocês porque eu tô com muitas fotos de viagens, vou ter que ficar botando blur nelas. Mas, enfim, só para vocês terem uma noção que vocês têm como mudar aqui esse jeitinho de coleções. E agora você também tem a opção de transformar uma foto em uma cena espacial. Vocês estão vendo que é uma foto simples. Eu posso clicar aqui, vir aqui ó, nesse novo símbolo, clicar nele, cena espacial, e essa foto vai ter um efeito 3D. Olha que legal! Eu tô usando essa personalização desde o Dia dos Namorados, mas agora eu já vou trazer uma personalização nova para vocês, mas assim eu sei que não dá para ter muita noção do que mudou em matéria de aparência, mas eu vou mostrar para vocês depois. Aqui, ó, o app de câmera, ele já mudou, tá vendo? Ele mudou a carinha completamente e também trouxe novidades. Vou abrir aqui a câmera. Também tem esse estilo vidro, não sei se vocês conseguem ver através das câmeras. E aí você só vai ver aqui, ó, vídeo e foto. Você pode clicar aqui e aqui para selecionar ou manter pressionado e mudando aqui o estilo. Se você quer, ó, cinema, você para aqui, pressiona, volta vídeo, foto, ficou bem bonito. Uma outra coisa bem bacana é que ao invés de você vir aqui e abrir o menu, você pode simplesmente fazer isso aqui, puxar de baixo para cima, que ele vai abrir. E mudando aqui ó, para vídeo, você arrasta a central de controle para baixo e você tem aqui a opção câmera, controles, clica e você pode escolher o microfone. Pode ser automático, pode ser o padrão. E se você tiver um outro microfone conectado, vai aparecer aqui. E também tem isolamento de voz. Então, eu achei isso aqui bem legal, tá? Você escolhe de uma maneira bem rápida como você quer trocar o seu microfone. Você pode também vir aqui em ajustes, procurar por resposta tátil e som e clicar aqui ó, em entrada. E aí você também pode escolher qual microfone você vai querer usar quando estiver gravando. Para os iPhones 15 Pro, 15 Pro Max, a linha 16 e a 17, saiu uma atualização que tem tipo o Circule para pesquisar, Circle to Search. No 14 não tem essa opção de fazer um círculo e pesquisar a imagem. Porém, se eu escolher essa foto aqui, por exemplo, de comida
você vai ver que aqui tem um izinho e uma estrelinha, que seria uma pseudo-inteligência artificial. Se eu clicar aqui, ele vai me dar aqui, ó, pesquisar comida. Vai ficar até girando aqui um brilhozinho e pesquisar comida. Eu venho aqui, clico em pesquisar comida e ele vai me dar os resultados. Aí é só clicar na imagem que você achar mais próxima para ele jogar lá na internet. Se você fizer um print, clicar nele e vir aqui nessa opção, vem aqui, ó, 3 pontinhos de mais e você tem como pesquisar no Google. É um caminho, né, maior para você pesquisar alguma coisa, mas é possível. Você pode escolher salvar no Pinterest, usar o aplicativo da Shein, pode escolher várias coisas, mas como a gente está falando aqui do Circle to Search, pesquisar no Google. E aí vai mostrar, pesquisar com o Google Lens. E aí ele abre aqui, ó, como se fosse o circular. Enfim, é o que tem para esses iPhones que não têm inteligência artificial. Agora, uma coisa que eu achei fenomenal, você não é obrigado mais a atender uma ligação de um número desconhecido. Se algum número desconhecido te ligar, ele vai perguntar o nome da pessoa e o assunto, e aí você atende se você quiser. Vou mostrar para vocês. Eu vou deixar o meu iPhone aqui virado, tá, gente, para não aparecer o número do telefone e vou fazer uma ligação. Vou ligar aqui para ele e vou colocar o áudio aqui para vocês. Olá! Se você disser seu nome e o motivo da ligação, poderei ver se esta pessoa está disponível. Suzy, só quero saber se o celular está funcionando. Permaneça na linha, Suzy. Entendeu, gente, mais ou menos como funciona? É porque eu não posso mostrar tudo aqui, senão vai aparecer o número do telefone. Se algum número desconhecido te ligar, esse número vai receber a mensagem perguntando quem é e qual o motivo da ligação e vai aparecer aqui na sua tela o nome da pessoa, o motivo da ligação. Daí você atende se quiser e você fica livre daquela chatice de telemarketing. Mas como você vai ativar essa função? Você vai vir aqui em ajustes, vai rolar a tela até apps, vai procurar aqui por telefone, vai rolar até aqui, ó, correio de voz ao vivo e você vai habilitar e aqui embaixo você vai escolher nunca, para você nunca atender ligações de números que não estão salvos, né, na sua agenda como contatos, ou perguntar motivo da ligação, pode silenciar também, mas o ideal é você marcar isso aqui, ó, perguntar motivo da ligação e aí ele vai perguntar qual motivo, tudo que eu expliquei para vocês. Eu amei essa função, amei mesmo. Já aproveita e deixa aqui nos comentários se você gostou e se você vai usar. Uma outra coisa super legal que essa atualização trouxe foi em relação ao player de música. Está aqui, ó, tá rolando uma musiquinha, tá aqui na sua tela de bloqueio, mas se você vier aqui e clicar no álbum, a capa do álbum vai ficar aqui de wallpaper para você. Daí você toca de novo, volta para sua tela de bloqueio. Toca aqui, vai ficar aqui aberto. Se for um vídeo, se a capa do álbum tiver um vídeo, esse vídeo vai ficar rolando. É que eu não tenho nenhum aqui para mostrar para vocês. Porém, parece que isso só está funcionando por enquanto com a Apple Music. Então, como eu não tenho, eu não consegui achar nenhum vídeo, só consegui achar essa musiquinha aqui de graça. Mas eu achei bem legal. E para o iPhone 14, com relação a carregamento, a gente tem uma pequena novidade. Você pega aqui, ó, pluga para carregar. Primeiro vai ficar assim, né, carregando. E depois ele mostra pra gente a porcentagem de bateria e quanto tempo falta para completar. Faltam 27 minutos para chegar a 80%. No Samsung já tem isso, mas na Apple é novidade. E agora você também pode controlar o seu telefone através de gestos com a sua cabeça, seu rosto. Você vem aqui em ajustes, procura por acessibilidade e procura aqui rastreamento de cabeça. Tem rastreamento de olhos e rastreamento da cabeça. E aí aqui você vai habilitar, você pode levantar as sobrancelhas para executar alguma coisa aqui, abrir a boca e dar um sorriso. Eu vou escolher aqui o sorriso. Se eu sorrir, eu quero que abra um menu. Vou voltar aqui. Se eu franzir os lábios para a esquerda,
eu quero aumentar volume. E agora eu vou tentar olhar para o iPhone daqui para a gente ver como é que fica. Vou começar sorrindo. E ele abriu. Agora vou botar o lado para a esquerda. E ele abriu o volume. Agora eu sorri e ele abriu aqui. De novo esquerda. Interessante, né? Eu achei isso bem legal. Primeiro, por questões mesmo de acessibilidade. Ou às vezes você se acidenta, sei lá, tá com a mão quebrada e a outra mão tá segurando alguma outra coisa. E você pode acionar o seu telefone, fazer as coisas aqui só com gestos, né? Piscar olhos, sorrir, enfim, são várias opções e aí cada um vai ver aqui a necessidade, né? Isso vai depender muito da necessidade de cada um. E voltando aqui, tem as opções, né? Para a direita, para a esquerda, modo de rastreamento relativo à cabeça, mas também pode ser rosto, olhar, bem interessante mesmo. E ó, um toque. Você pode escolher alguma coisa no menu, né? Dar um toque, girar tela, início, lanterna. Nossa, várias opções. Muito legal. Agora que a gente já viu toda essa parte de funções, eu vou mostrar para vocês a parte de personalização que eu sei que vocês gostam bastante. Vou trocar esse wallpaper para vocês terem uma visão melhor. Prontinho, coloquei um wallpaper aqui um pouquinho mais escuro, né? Pra gente ter uma noção. E logo de cara você já vê aqui, ó, que mudou, tá com esse efeito meio liquid glass, transparente aqui. Tá diferente, tem uma linha em volta como se tivesse um relevo. A central de controle também tá com fundo transparente e os ícones também estilo líquido, bem legal. Eu achei que deu todo um charme para essa central. A parte aqui, ó, da biblioteca de apps também tá com essa transparência e tipo um relevo, né? Uma coisa em volta que dá essa sensação de 3D. Eu gostei. Porém, alguém pode não ter gostado dessa nova transparência, não sei, não gostei, gostava mais de antigamente, o que eu faço? Bom, você vem aqui, ó, em ajustes, vai buscar acessibilidade, tela e tamanho de texto e vai habilitar aqui, ó, reduzir transparência. Quando você fizer isso, a pastinha aqui, ó, já fica com aquele fundo com blur, ela não está totalmente transparente, ela tem um blurzinho. Aqui embaixo na iDock vocês já vão perceber que tem um blur também, não tá mais com aquela transparência. E a central de controle também perdeu a transparência do fundo. Tá vendo como ela ficou? Eu particularmente prefiro com a transparência, e vocês? Eu troquei o wallpaper porque o outro estava dando muito reflexo. Então, vamos agora para a nossa telinha inicial. Você vai pressionar. Eu voltei a minha transparência, tá? Porque eu prefiro assim. Vou vir aqui, ó, em editar. Repare que até o botão de editar tá com esse efeito. Vou editar e vou vir aqui em personalizar. Quando você clica em personalizar, você agora vai ter mais uma opção de ícone, mas a gente vai falar dela já já. Se você vier aqui, ó, e clicar nesse quadradinho, vocês vão notar que o rótulo sumiu o nome dos ícones de aplicativos. Na atualização passada já dava para tirar esse nome, né? Acho que você escolhia o ícone um pouquinho maior e aí ficava sem o nome do aplicativo embaixo. Agora tá aqui, ó, direto no quadradinho, botou ícone pequeno, fica com o nome. Colocou ícone grande, fica sem nome. E aqui também você vai alterar o brilho, né? Claro, escuro. E agora sim, vamos para os ícones. Você tem a opção padrão, que é a que a gente tem aqui. Você tem a opção escuro. E tem aqui o translúcido, que ele vai ficar com esse efeito mesmo de liquid glass. Fica todo branquinho, com fundo transparente, inclusive o widget de bateria. Vocês podem ver que ele mudou de cor. Assim, né? Tem gente que gosta do ícone colorido para identificar. Eu, dependendo da personalização, eu acho que assim fica bem legal. Olha como é que ficou a iDock. Acho que ficou lindo, gente. Olha aqui, a pasta. O WhatsApp não mudou, né? Interessante. Mudou agora, só porque eu falei. Mas enfim, gostei bastante desse novo estilo. Aí, os ícones da minha personalização, deixa eu virar aqui, também mudam, tá vendo? Ele era vermelhinho e ficou transparente. Achei isso bem interessante. Vamos voltar aqui para editar, personalizar. E aqui no translúcido você tem a opção claro, escuro
e é automático que vai variar de acordo com o seu sistema. Olha como ele fica escuro. Também fica legal. Só que aí os widgets que eu apliquei com outro aplicativo, eles ficam brancos. E aí é um problema, né? Se você quiser personalizar. Eu não sei se todos vão ficar assim, mas eu lembro que da última vez, quando você mudava a cor dos ícones, mudava dos widgets de outros aplicativos também, sem ser do Idiotopia. Mas enfim, é uma opção aí, você pode usar os widgets do próprio iPhone. Então vou voltar aqui em editar, personalizar e vou deixar no claro que eu gosto. E você também tem essa opção aqui, ó, tingido, que você pode vir aqui e escolher uma cor no seu wallpaper. Fiz rápido, né? Você vem aqui, ó, no conta-gotas, escolhe uma cor do seu wallpaper e ele vai mudar ali. Aqui você vai escolher a transparência. Aqui você pode escolher também alguma cor diferente, sem ser do wallpaper, né? E tem esse efeitozinho Liquid Glass. Eu gosto. Eu acho que facilita muito na hora de personalizar. Você não tem que aplicar ícone por ícone. Vou deixar assim, nesse azulzinho, e vou para a tela de bloqueio, porque também tem novidade na tela de bloqueio. Tá assim, vou pressionar aqui, vou desbloquear. Agora eu vou vir aqui, vou escolher uma telinha de bloqueio, essa aqui que já tá pronta. Vou pressionar aqui de novo. Vou vir aqui, ó, em personalizar. E esse relógio agora, ele tem esse efeito de vidro muito legal. E se você segurar aqui, ó, nessa abinha e arrastar, ele fica grandão. Aí você dá OK, seleciona e você vai ter esse relógio grandão. Você pode também vir aqui em personalizar, diminuir um pouquinho o relógio e vocês podem arrastar os widgets. Olha que legal, ele pode ficar aqui na parte de baixo ou ele pode ficar aqui na parte de cima como era antes. E aí você escolhe. Só que quando você arrastar, pode ser que o relógio aumente. Depois você vem aqui, ó, você arrasta primeiro e depois diminui ali o tamanho do relógio. Vamos dar OK só para ver como ficou. Vai ficar assim. Mais um detalhe, gente. Você só consegue aumentar o relógio com essa fonte, tá? Deixa eu tocar aqui, ó, para editar, só com a primeira fonte. Com a segunda fonte, você não vai conseguir. Ele não vai te dar essa abinha para você puxar para aumentar. Então, joga aqui na primeira e aí você vai ter essa abinha para puxar. E você também tem aqui embaixo, ó, efeito vidro e sólido. Se você clicar em sólido, ele vai voltar para aquele relógio de antes com a cor sólida. Volta aqui pro vidro, ó, pode ajustar, deixar fino, deixar grossão. Eu acho que assim grosso fica mais legal, que você tem mais uma noção do efeito vidro. Se você deixar ele muito aqui, ó, não dá muito para ver esse efeito. Então, bem legal, você também pode, com o efeito vidro, trocar a cor do relógio, tá? Não tem o menor problema. Olha que legal. Eu gosto do branquinho. E aí, feito isso, você vai dar OK e pronto. Agora, uma outra opção é criando a tela de bloqueio. Você vem aqui no mais e aí eu vou vir aqui em fotos e vou buscar um wallpaper para minha tela de bloqueio. Vou pegar essa daqui, descabelada mesmo, e vocês vão perceber que ele já me deu aqui o efeito profundidade, né? Ó, eu posso aumentar o relógio ou diminuir. Eu posso clicar aqui nos 3 pontinhos e tirar o efeito profundidade, mas eu gosto do efeito profundidade. E aí eu posso clicar aqui e criar aquele efeito espacial. Olha como fica. Olha que legal. E aí, com esse efeito, eu vou criar esse efeito aqui, ó, de profundidade. Vou clicar aqui, vou escolher uma cor para essa fonte. Vou deixar aqui. E adicionar widgets. Vou adicionar qualquer um aqui, só para a gente não perder tempo. Prontinho. E vou vir aqui e vou adicionar. E olha como ficou essa tela de bloqueio. Vocês conseguem ver aqui, ó. E vocês, o que acharam dessa atualização? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Você já atualizou o seu iPhone? Tá tudo certinho aí com bateria? Você gostou dessa nova atualização? Você gostou das novidades? E qual é o seu iPhone? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!